para apresentar este culto na tua presença. Pai, no momento em que aqui estamos, ó Pai, já ouvimos pela tua palavra que correntes são quebradas, que agrilhões da morte batem retirada, e pelo poder da palavra do Senhor nessa noite, Satanás, nós te damos uma ordem: se por uma tua glória, se por uma porta tu tentou, por um caminho, por 7 bate em retirada, em nome de Jesus Cristo. Espírito Santo de Deus, nos concede autoridade e revestimento da tua parte nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Ó Senhor, queima o coração do meu irmão, queima o coração da minha irmã nesta noite, pela presença do Espírito Santo. Ó Senhor, já ouvimos a tua voz, ela quebra o arco, corta a lança. Ah, Senhor e Santo e Rei da Glória, ela faz tremer os desertos de Gade, ela quebra, ó Senhor e Santo e poderoso, o cedro do Líbano. A tua presença põe limite, Senhor, em principado e potestade, e nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, obra de macumbaria cai por terra agora, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, caia por terra agora as palavras de maldição, saia em nome de Jesus Cristo, as ferramentas da morte batem retirada em nome de Jesus Cristo. Ó Deus poderoso e Rei da Glória, a Senhor, maldição hereditária, nós quebramos agora no sangue de Jesus, no sangue de Jesus tem poder, em nome de Jesus Cristo. Ah, Senhor da Glória, nesta noite, ó Senhor, quem não sentia a tua presença, Senhor, dá-nos liberdade, dá-nos ousadia, Senhor, para sermos canais de bênção, para sermos resposta tua, para a glória do teu nome santo. Ó Senhor, permanece conosco, porque a tua palavra vai dizer, Senhor, no Salmo de número 40, porque há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, morada do Altíssimo. O Senhor está no meio dela e ela não será abalada, ainda que perturbe essa glória, ainda que perturbe, louvado seja o nome do Senhor, ainda que perturbe o rei, os reinos da terra, ainda que os montes se transpassem para o meio do mar, há um Deus poderoso que está no meio da tua igreja e ela não será abalada. Ele te dá estrutura nesta noite, ele fortalece a tua estrutura, ele fortalece a tua aliança, ele fortalece os teus votos nesta noite, e em nome de Jesus Cristo, Espírito Santo de Deus, nós te pedimos liberdade nesta noite para fazer o que te apraz, o que de ti convém, pois a tua palavra antes não tornará para ti vazia. Nesta noite usa o meu irmão, usa a minha irmã, usa a tua filha, que irá pregar a tua palavra com poder, graça, autoridade, ó Senhor, para poder nos dar estrutura, esperança, revestimento, paz, alegria, para a glória do teu nome santo. E você que crê, diga amém. Glórias a Deus. Atrás das poltronas tem o número do Pix, da conta da igreja, tem uma caneta aí para os irmãos anotar. Glória a Deus. O irmão teve essa ideia para que não haja dificuldade. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Quando o salmista diz que a voz do Senhor é como um trovão que desbrenha as matas ou os bosques, as coças da cria, e no seu templo todos dão glória. Olha que a aplicação, o salmista diz que a voz dele desbrenha as matas. É como um relâmpago, varão, que tudo aquilo que está escuro, ele vai desbrenhando, vai dizer, vou trazer a luz aonde estiver a escuridão. Oh, essa voz não é uma voz qualquer, né, irmã Benilda? É a voz do Eterno. Eu saúdo os irmãos na paz do Senhor, amém? Eu estava procurando o playback desse louvor, mas eu não achei ele. Mas nós vamos louvar o cantado mesmo, porque eu estou com esse louvor, eu estava louvando ontem na minha casa. Ele é muito antigo, esse louvor.
E eu louvava muito quando a gente era criança, na casa da minha tia, as minhas primas saíam de manhã, eu tinha mania de botar esses louvores. E eu ficava ouvindo, e eu achei ele muito lindo. E eu creio que os irmãos que não conhecem vão conhecer, e que já conhecem vão adorar o Senhor comigo. Solta aí, Naila, ele. Em nome de Jesus. Aleluia, te dou meu coração, te dou minha alma. Vivo só para ti. As palmas louvem ao Senhor, vamos juntos. Ei. Oh. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Oh, oh. Aleluia, Jesus. Este é o meu desejo, Senhor. Este é o meu desejo, te honrar, Senhor, com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim quer te louvar. Tudo que eu adoro está em ti. Agora sim, todos juntos. Te dou meu coração, bem forte comigo, vamos. Te dou meu coração, te dou minha alma. Levante suas mãos e diga: eu vivo só para Eu ti. vivo só para ti. Sempre que eu respirar, sempre que eu acordar, teu querer se cumpra em mim. Te dou meu coração, te dou minha alma. Eu vivo só para ti. Eu vivo só para ti. Sempre que eu respirar, sempre que eu acordar, teu querer se cumpra em mim. Aleluias, glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluias, o Senhor é bom nas nossas vidas. Ele é poderoso, Ele é fiel. Aleluia, Jesus. Aleluia, glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Cante essa canção. Cante comigo, esse é meu desejo. Este é o meu desejo. Cante agora. Te honrar, Senhor. Te honrar, Senhor, Com meu
nessa noite nós venhamos dar o nosso coração ao Senhor e a nossa alma e agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas, né? Hoje eu estava ali no meu trabalho pensando, e vim até conversando com o irmão Paulo hoje, quem quer ficar no sepulcro? Ninguém. Ninguém quer ir no cemitério. E hoje eu passei o dia todo pensando naquele gadareno, aonde estava ali no sepulcro, para a sociedade talvez ele estava morto. O inimigo levava ele ali para mostrar para ele e dizer para ele, você está morto. Mas o inimigo entrou e fez do que fez na vida daquele homem. Mas só que o Senhor, Ele tinha um propósito sobre a vida daquele homem. O inimigo até bagunçava na vida daquele homem, mas o Senhor tinha uma história para aquele homem. E o Senhor chegou ali e o libertou. E o inimigo colocar no sepulcro, ninguém quer estar no sepulcro, ninguém quer estar no cemitério, querendo dizer para ele que queria o matar. Mas o Senhor não deixou, porque o Senhor tinha uma grande obra sobre a vida daquele homem. Então que nessa noite nós venhamos entender que o Senhor é aquele que nos chamou. O inimigo queria mostrar o contrário, mas o Senhor deu vitória na vida daquele homem, porque Ele é Deus. E assim eu agradeço a minha rica. Glória a Deus. Meus irmãos, vamos ficar de pé. Vamos estar orando por todos quanto ofertaram nesta noite. Também, após a oração, vamos estar orando também pela vida da missionária que estará pregando a palavra de Deus como canal de bênção para nossas vidas. Senhor Deus e Pai, graça te damos, meu Senhor, por tudo que está sendo feito na tua presença. Pai, pela vida dos meus irmãos que estão aqui, Senhor. Pai, esperando de ti uma palavra, uma resposta da tua parte. Mas eu também te peço que as tuas mãos permaneçam sobre eles. Ó Pai, sobre as finanças, os projetos, os trabalhos. Pai, para a glória do teu santo nome. Ó Senhor, continua fechando grandes contratos. Ó Senhor, neste empreendimento, nesta jornada. Pai, faz prosperar, Pai, para a glória do teu nome santo, pois te pedimos que as bênçãos do Senhor, que enriquece, não acrescenta dores, Pai, esteja sobre nós hoje e para todos sempre. E você que crê, diga amém. Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Por gentileza, missionária, se achegue. Vamos estar orando pela vida da irmã, que será a resposta de Deus para nossas vidas. Veio de lá da sede, eu creio que o coração dela está queimando, pois ela é bênção de Deus para todos nós. Senhor Deus e Pai, ainda na tua presença, meu Senhor, Pai, apresentamos a vida da tua filha nas tuas mãos, Senhor. Usa ela, meu Senhor e Santo, como a Pai, Senhor, nunca tem usado. Ó Senhor, revela os teus mistérios que está na tua palavra. Espírito Santo, prescuta até as profundezas do eterno e traz os teus mistérios sobre a tua filha para nos revelar nesta noite. Ó Senhor, em nome de Jesus, quando ela estiver pregando, ó Pai, ó Senhor, em nome de Jesus Cristo, visita a sua casa, visita o seu esposo, dá crescimento no seu ministério. Ó Senhor, faz ela caminhar por nunca antes, ó Pai, tem caminhado. Abre as portas ministeriais. Ó Senhor, abençoa os trabalhos feitos pela mão da tua filha. Recompensa no teu devido tempo. Concede da tua graça, da tua unção, da tua autoridade, ó Senhor, em nome de Jesus Cristo, e que os dons do Espírito Santo estejam nesta noite sensíveis para a utilidade, meu Senhor, para a glória do teu nome santo nesta noite, para ser canal de bênção sobre todos nós, hoje e para sempre. Você que crê, diga amém. Amém. Saúde a todos na paz do Senhor Jesus. É motivo de alegria, de gratidão, né? Estar aqui. Louvado seja o nome do Senhor por esse convite. Já agradeço a Janiele, o irmão, a todos pela bênção do meu pastor de poder estar aqui. Estamos aí no 4º dia da campanha, não é isso? Glória a Deus. Você já recebeu a sua bênção. Vamos abrir no livro do Gênesis,
capítulo 28. Aleluia. Gênesis 28. Versículo 10. Aleluia. Aleluia. Gênesis 28, versículo 10. A visão da escada de Jacó. Partiu, pois, Jacó de Betseba e foi-se a Harã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por sua cabeceira e deitou-se naquele lugar. E sonhou, e eis que era posta na terra uma escada, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, te darei a ti e a tua semente. Amém, meus irmãos, até aqui, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Acho que todos aqui já conhecem essa passagem de Jacó, não é verdade? Jacó, Esaú. Jacó, quem era Jacó? Jacó era filho de Isaque. Isaque, filho de Abraão e Sara. Aqueles que esperaram a promessa, alcançaram com muita luta. E não foi diferente com Isaque. Isaque, seu pai, casou-se com Rebeca, e eles também tinham o sonho de ter um filho. E foram 20 anos de oração, pedindo para que o filho viesse. Eles oravam, insistiam, e o Senhor ouviu. E Rebeca ficou grávida de 2 gêmeos, Esaú e Jacó. E nós sabemos que aconteceu algo ali na gravidez de Rebeca que ela não estava entendendo. E ela foi perguntar ao Senhor o que estava acontecendo, porque ela sentia que eles estavam brigando dentro da barriga dela. E o Senhor respondeu para ela que ali teria duas nações. O menor serviria ao maior. Olha que coisa linda. O Senhor já estava prometendo. E quando o nosso Deus fala que vai fazer, Ele faz e ponto final. Não importa o que vai acontecer no meio da trajetória. Mas o nosso Deus, Ele é fiel. Ele fala e Ele faz. Eu não sei o que o Senhor tem falado, qual é a tua promessa, mas você tem promessa. Aleluia. Você é um homem e é uma mulher de promessa. Aleluia. E o Senhor falou: o menor servirá ao maior. Passaram-se os anos. Nós sabemos da história que o seu pai Isaque amava mais Esaú e a sua mãe amava mais Jacó. A gente já vê que essa família já começou com guerra. Uma família crente. Olha isso. E hoje não é diferente. Uma família cheia de conflitos, de disputa, de traição. Porque nós vamos ver ali Jacó desejando a bênção do irmão, a primogenitura. Mas nós vamos ver o irmão levando essa bênção relaxadamente. Ele não estava nem aí para a bênção. E quantos são chamados, como a palavra de Deus fala, muitos são chamados e poucos escolhidos. Né? Porque aqui, como costume deles, o maior era herdeiro da bênção.
era herdeiro da primogenitura. Então o herdeiro era Esaú. E nós sabemos que no nascimento acontece algo que Jacó ele nasce segurando o calcanhar do irmão, né? Ele já nasce ali tomando posse, segurando. E por ele ter nascido dessa maneira, eu imagino que no decorrer dos anos, muitos começaram a pôr ali uma capa sobre ele. O ladrão, né? Aquele que pega o que não é dele, o usurpador. E ali ele foi crescendo, quem sabe até mesmo seu pai por amar mais Esaú, que era peludo, era forte, caçador, fazia o prato do seu pai como ele gostava. E ali tinha uma divisão entre a família. E foi se passando os anos. E um certo dia, Isaac já estava velho, achou que já estava para morrer, achou que já tinha chegado os dias dele, estava cego. E como de costume, ele falou, vou passar a bênção para o meu filho, né? Esaú, aquele que nasceu primeiro. E ali a sua mulher, Rebeca, ela escuta. E Isaac falou com seu filho, né, que ia passar essa bênção para ele ir ao campo, procurar uma caça e fazer aquele prato que ele gostava e que ele iria passar a bênção naquele momento que ele fizesse tudo aquilo. Prepararam tudo. Rebeca escuta, só que Rebeca tem uma diferença. Ela escuta o que o seu pai fala. Sabe por quê? Muitos condenam Rebeca, condenam Jacó. Mas eu acredito que ela, todos esses anos, ela estava lembrando da promessa. Porque o Senhor falou que o menor serviria ao maior. Só que o nosso Deus, ele não age no meio de mentira, no meio de disputa, no meio de disse-me-disse. E ela agiu diferente. Embora ela tomou posse da promessa. E quantas das vezes nós sabemos o que Deus tem para nós, Ele fala conosco. E por demorar, nós queremos dar um jeitinho. Como Sara deu um jeitinho, né? Porque achou que não ia ter mais filho. E o problema é essa pressa. O problema é a falta de vigilância. O problema é não esperar. E nós sabemos que ali ela escuta tudo. Quando o seu filho sai, ela trama tudo. Porque se a gente for olhar, muitos falam de Jacó, mas a mais vilã foi Rebeca. Ela preparou, ela fez a cabeça dele, ela conversou com ele. Ele ainda teve medo, quem conhece o texto sabe, ele ainda falou, vai vir maldição sobre mim. Ela pegou, não se vir que eu pague o preço. Ela estava disposta. Então ele ali ainda teve medo, mas ele foi. Nós temos que ter muito cuidado com as influências, quem está do nosso lado, quem está perto de nós, o que é que está falando. E ali ela fez tudo, ela que pegou a pele lá dos cabritos, né, porque Esaú era peludo, e o pai ia perceber, né, o pai já estava cego, e pôs lá no pescoço, pôs na mão, fez todo o trama para o pai não perceber que era o Esaú, fez toda a trama, fez de tudo, preparou o prato, e nós sabemos da história que chega e Jacó vai com o prato, e o pai fala, nossa, que pressa, e ele ainda fala que foi Deus que providenciou. Ainda põe o nome de Deus no meio da disputa, da confusão, da mentira, ainda colocou Deus. E está assim, igreja. Quantas pessoas, né, tramam. Quantas pessoas que estão dentro da casa do Senhor, usam o nome do Senhor e tem mentira. E você vê que Jacó se vestiu da roupa do seu irmão, sua mãe pegou aquela roupa, a melhor roupa. Chegou ali, fizeram tudo. E o pai, ele começa a desconfiar que não era Esaú. Eu acho tão lindo que ele fala assim, a voz é de Jacó, né? Mas o cheiro é de Esaú. E Jacó ali se aproxima, ele toca, ele quer sentir se é mesmo filho, mas ele tá cego, né? Ele tá com a pele lá dos cabritos, para perceber que era o outro. E ele desconfia ali, acho que por 3 vezes.
ele sente o cheiro, ele toca, e ele fala assim, no 15, no 28, 15. Ele fala assim, eu achei muito, nossa, é muito forte, quando ele fala dessa maneira, no 28, 15 não. Quando ele fala assim, aleluia, vamos lá. No 27, 22, ele fala assim, então se chegou Jacó a Isaque, seu pai, que o apanhou e disse, a voz é a voz de Jacó, porém as mãos são as mãos de Esaú. Aí no 24 ele fala e diz, és tu meu filho, Esaú mesmo? E ele disse, eu sou. Ele ainda confessa. O pai desconfia ali. E nós sabemos de todo o trauma, já de tudo que aconteceu aqui. Ele abençoa, ele percebe que não é o filho, foi enganado. E ali ele abençoa e depois de alguns minutos, horas, chega o outro filho, preparou tudo que ele pediu atrás da bênção. E a gente vê a tristeza do pai quando percebe que ele passou a bênção para quem não era para passar. Né? Como de costume, porque ele tinha sido o primeiro. E nós vamos ver que Esaú fica louco, chora. Mas Esaú, lá atrás, ele fez tudo que era errado. Ele desprezou a bênção. Aí agora ele está todo amargurado, está revoltado. Né? Mas nós temos que zelar por aquilo que o Senhor cuida na nossa mão, coloca na nossa mão. Porque quando nós perdemos, muitas das vezes ela não volta mais para a nossa mão. E ele estava fazendo relaxadamente, ele desprezou a bênção. E agora era tarde. E ele chega e fala, não reservaste nenhuma, meu pai. Não, não tem mais o que ser feito. E voltando para Gênesis 22, nós vamos ver que... Gênesis 28. Antes de Gênesis 28, nós vamos ver que o seu irmão fica irado. E o que ele faz? Ele trama matar o seu irmão. Ele fala, assim que meu pai morrer, eu vou matar o meu irmão. Estava tudo certo na mente dele, preparado por ele, que ele iria matar. A mãe com medo. Tudo que nós fazemos tem um alto preço. A mãe ali desesperada, vendo que o outro ia matar mesmo, o outro, pensando a qualquer momento Isaac iria morrer, ainda foi por mais ou menos 50 anos, ainda ficou vivo. Olha só como eles adiantaram tudo, não era hora, não era tempo, eles adiantaram achando que já ia morrer, ainda teve mais 50 anos de vida. A pressa, fazer a nossa vontade, ser do nosso jeito, entrar em desespero, nos leva a conflitos, a perda, a dor. E eles fizeram tudo isso porque estavam desesperados, já queria tomar posse da bênção, mas se o Senhor falou que o menor serviria, o maior era para ter esperado, mas não esperaram. Mas nós vamos ver o que aconteceu por não esperar. Aqui Rebeca já começa a pagar o preço, né? Porque toda a nossa ação que a gente faz, seja ela boa, seja ela má, nós vamos ter um preço. Imagina a mãe vendo agora um filho querendo matar o outro. E o que fazer no meio desse desespero? A mãe planeja, chama Jacó, manda ele ir para a terra do seu irmão, que era Labão, né? Planeja tudo, vai para a casa do seu tio, meu filho, seu irmão quer te matar. Aí o pai abençoa Jacó, para nós adiantarmos. O pai abençoa Jacó, né? E Jacó vai. Sem nada. Veja só o que aconteceu. Jacó teve que deixar seu lar, teve que deixar sua mãe, seu pai, seu irmão, deixar seu conforto e prosseguir. Sem nada. E ele vai para o deserto e nós vamos ver que ele parte. Partiu, pois, Jacó de Beceba e foi-se a Irã. Eu imagino o desespero de Jacó. Eu imagino Jacó arrependido, sabe, falando assim, o que eu fui fazer? Por que eu fui ouvir a minha mãe? E agora? Agora ele não podia ficar. Ele fez uma viagem forçada. Ele fez uma viagem, aleluia, que não estava nos seus planos. E ele chega a um determinado lugar, onde já era noite, porque era longe, o lugar era bem longe. E ele chega ali, imagina, cansado,
com fome, com sede, sem nada, longe da sua casa, não podia voltar porque senão era morto. E ali ele deita em um lugar e ele passa a noite. Eu imagino que essa noite foi a noite mais difícil de Jacó. Mais difícil nos planos dele. Ele imaginou, vou dormir aqui. A qualquer momento ele poderia ser pego pelas feras. Imagina o deserto. Não tinha mesmo para onde ir, ter que passar a noite no deserto. Ele tinha que dormir ali porque não estava tudo escuro. Imagina o medo dele também, né? Imagina quantos porquês se ele pudesse voltar e fazer aquela situação, mudar aquela situação, mas não tinha mais jeito. Tem situações que nós entramos nela que não vai ter mais jeito. Então nós temos que ter muito cuidado. E ali, essa noite longa de Jacó, ele vai dormir. Aí ele pega uma pedra, olha que interessante. Ele pega uma pedra e faz de travesseiro. Faz de travesseiro. Mas eu acredito que o próprio Deus pegou aquela pedra, né, e deixou bem fofinha como um travesseiro. Ele nem sentiu dor, nem sentiu que era uma pedra. Eu imagino que ele demorou a pegar no sono. Ele demorou a dormir. Estava preocupado, estava ansioso. Essas noites escuras, longas, que traz dor, que traz desespero. Era assim que se encontrava Jacó. Desesperado, angustiado. Aleluia. Sem força, sem rumo. Ele ia para a casa de Labão, mas ele não sabia como era lá. Então, Jacó perdeu tudo, estava sem nada aqui. Imagina o desespero desse homem. Imagina o desespero da mãe lá, que tramou tudo. A família agora está destruturada, um para o lado, outro para o outro. O desespero entrou, a angústia entrou. A falta de perdão entrou. Aleluia. Imagina a Rebeca lá chorando, sem saber como estava o filho, distante. E ele no deserto. No deserto. Tem deserto que nós entramos por ele. Porque não vigiamos. Porque não esperamos a hora. Não esperamos o tempo. Nos apressamos, como o Senhor já falou. E essa noite vai falar dos dias maus. O dia era mau para Jacó. O dia mau chegou para Jacó. A tempestade chegou para ele. E agora o que fazer? Jacó estava se sentindo só. E ali eu imagino que ele cochilou. Pegou no sono. Mas o nosso Deus, que é soberano, o nosso Deus que é tremendo, que conhece os nossos corações. Eu imagino o Senhor olhando para Jacó e vendo já um arrependimento ali em Jacó. Por os feitos errados. Porque o nosso Deus, Ele, quando Ele nos escolheu perfeito. Estávamos cheios de marcas, sujo. E o Senhor, Ele escolheu Jacó desde o ventre. O Senhor jamais iria rejeitar ele. Aleluia. O Senhor é aquele que nos escolheu. Você tem escolha, você é um escolhido. O Senhor nos escolheu e muitas das vezes somos rejeitados. Porque somos assim, porque falamos assim, porque não temos uma boa aparência. Mas o Senhor, Ele escolheu e ponto final. Aleluia. E Jacó foi escolhido. E ali está Jacó dormindo. E ele sonha. Ele sonha que uma escada, que era posta uma escada do chão até o teto do céu. Olha o que o Senhor fez naquele deserto. Olha o que o Senhor fez naquela dor, naquele choro, naquele desespero. Olha como esse Deus não vai te deixar só nem por um segundo, aleluia. Por mais que você fale assim, eu fui a errada, eu fui o errado. Mas eu quero voltar, Senhor, eu me arrependo. Olha o que o Senhor é capaz de fazer, porque Ele é misericordioso. Ele não vai te deixar nesse sofrimento a qual o adversário se aproveita dessa noite escura. Quem sabe o adversário estava falando ali para Jacó, você não tem valor. Quem sabe o adversário estava falando desde o nascimento que você nasceu para aprontar, para roubar, você não é nada. Porque o adversário, ele é dessa maneira, ele se apresenta para nos derrubar, para dizer, hoje você não louva, hoje eu arranco a sua alegria, hoje eu destruo esse lar, mas o nosso Deus, o Todo-Poderoso, que fez a promessa, Ele não desiste da igreja, Ele não desiste de mim e de você, e Ele manda falar, a promessa está de pé.
O adversário se aproveita, aleluia, da porta fechada, da situação no casamento, aleluia, das perdas. Mas o nosso Deus, Ele não nos perde de vista. Ele não nos deixa. Ele nos escolheu não porque somos bonzinhos. Ele escolheu Jacó, aleluia, ainda no ventre, não porque ele era bonzinho, mas ele cresceu dessa maneira. Ouvindo, esse aí não presta. Esse aí é aquele que é usurpador. Ele cresceu, aleluia, com essas palavras dentro do seu lar, quem sabe na família. E eu vejo Jacó, aleluia, um rapaz triste, a qual muitos rejeitavam, mas tinha uma promessa. Oh, glória. E essa escada, eu acho interessante dessa escada, que quando fala assim, no 12, no 28, 12. E sonhou, e eis era posta na terra uma escada, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. É mistério. É forte. Jacó tinha ninguém. Ninguém. No deserto, escuro. Em tempo das feras vinha, ó, e devorar. E o opressor ali. O opressor ali, quem sabe falando se mata, não tem mais jeito. É dessa maneira. E o interessante é que essa escada começava da terra, né? E ia até o topo. Jacó estava embaixo, sem nada, perdeu tudo. E a escada estava lá. Colocaram, eu acho tão lindo quando fala assim, que era posta aquela escada. Colocaram aquela escada ali. Quem será que colocou essa escada? Que era deserto, não tinha ninguém, e a escada lá. O próprio Deus colocou aquela escada. E que escada é essa, missionária Socorro? Aleluia. Que anjos subiam e anjos desciam. Aleluia. Sabe o que é? É a provisão do Senhor. Aquela escada, aqueles degraus. Era o próprio Deus falando assim: você vai se levantar dessa, Jacó, e você vai subir cada degrau. Aleluia. E os anjos do Senhor recolhendo as lágrimas, recolhendo as petições, os porquês, levando para o Senhor e trazendo a resposta. Levando o desespero, aleluia, e trazendo a paz, aleluia. Os anjos do Senhor ali cuidando, porque o Senhor fala que Ele ordena anjos, aleluia, ao nosso respeito. E os anjos descem e sobem, descem e sobem, descem para dizer: Jacó, o Senhor está no controle. Desce para dizer: Jacó, não temas, você não está sozinho. Desce para falar: Jacó, tem algo preparado novo para ti, Jacó. Jacó, você não vai ficar nesse deserto, Jacó. Oh, glória. Aí ele sobe. Aí o Senhor manda falar: fala para ele que está chegando a bênção. Aí os anjos sobem, desce para dizer: está chegando a bênção. Aí os anjos descem para dizer: vai passar esse vale, vai passar essa dor. Você não está só. Quem sabe alguém olhou para você e falou assim: vocês não vão chegar a lugar nenhum, não vai dar em nada, eles não vão conseguir ir até o fim, aleluia. Quem é eles? Aí o Senhor ordena anjos poderosos para entrar dentro da tua casa, para entrar dentro da minha casa, para entrar no teu ministério e para falar para mim e para você, aleluia: eu estou te vendo. Oh, glória. Esses degraus você vai subir todos, Jacó. Você hoje se encontra aqui desesperado, sozinho, sem ninguém, mas a escada está aí, você vai chegar. Você vai subir como? Sem força, sem condições alguma, só com a roupa do corpo. O irmão procurando matar. Como? Aleluia. Olha aqui a resposta. E o mais interessante é: e quem está acima da escada? Quem é que está acima da escada? Aleluia. Olhando tudo e vendo a ferida que fizeram, aleluia. Vendo, aleluia, o que foi que fizeram na tua vida. Quem é que está em cima vendo tudo? Vendo aquele que diz que é, mas não é. Vendo quem fala mal da tua vida. Vendo, aleluia, aqueles que torcem contra.
O Senhor está vendo tudo e o Senhor estava lá. E o Senhor contemplando aquele sono de Jacó. Aleluia. E o Senhor olhando lá no topo. Jacó vê no sonho o Senhor lá em cima. Aí o Senhor fala para ele assim. E eis que o Senhor estava acima dela. E disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, oh glória. Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaac, oh glória. Eu sou. O Senhor se apresenta para ele falando, sabe o que, irmã Edilson? Eu sou o que estou no controle. Eu mesmo, Jacó, coloquei essa escada para você. É nessa fraqueza aí, Jacó, que você vai ser forte. É nesse deserto aí que eu vou fazer florescer, oh glória. É nesse deserto aí que eu sou a provisão, diz o Senhor dos Exércitos. Eu mesmo, Jacó, sou o teu caminho. Eu mesmo, Jacó, vou te dirigir, vou pegar na tua mão, vou te dar a direção. Eu mesmo, Jacó, vou te tirar desse deserto de dor, desse deserto de angústia, desse deserto de porquês, desse deserto, aleluia, que agora não dá mais, agora é só o começo. Quando a gente pensa que não vai, que é o final, o Senhor manda falar, fala para ele que é só o começo. É só o começo do que eu vou fazer na tua história, porque tem promessa, tem chamado, foi Ele. Aleluia. Foi Ele. É Ele que providencia tudo. E quantas das vezes vocês falam assim agora? Como vai ser? Cadê o povo? Aleluia. Aí vem o medo, aí vem a preocupação. O Senhor fala para eles que eu estou tirando a preocupação nessa noite. Estou tirando a preocupação, a angústia nessa noite. Aleluia. Porque o adversário, ele não brinca de ser adversário. Ele traz preocupação, ansiedade, inquietação. Mas enquanto eu estou pregando, o Senhor já está quebrando, já está desfazendo tudo aquilo que é opressão. Opressão do inferno cai por terra nessa noite. Porque você tem um dono. E esse dono é o que está acima da escada esperando a tua vitória. Você vai subir, cada degrau tem honra do Senhor. Você vai subir, Anaia, subir, andarai. Porque o que está acima está dando uma ordem. Já liberou, diz o Senhor. Já liberou. Oh glória. Coisa linda o que o Senhor faz. Aí nós vamos ver no 15 o que o Senhor fala para ele. Ele ainda está lá sonhando. Com aquela escada, os anjos subindo e descendo, e quem está no topo todo-poderoso, dizendo: eu estou no controle, sou eu. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaac. Essa terra em que estás deitado, olha isso. Darei a ti e a tua semente. Olha o que o Senhor está liberando nessa noite, no meio do deserto. Olha o que o Senhor está liberando nessa noite, no meio dessa aflição. Olha o que Ele está determinando nessa noite. Eu te darei essa terra, oh glória. Eu mesmo te chamei, eu mesmo vou colocar nas tuas mãos. Tu não sabe como sair dela, né? Tu não sabe como sair desse deserto, pois eu mesmo vou te tirar, diz o Senhor. E eis que estou contigo, para você saber que você não está só, que você não está sozinha. Eu estou contigo, Anaia subi andarai, e te guardarei. Olha a coisa linda, ele estava só, sem proteção alguma, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei, até que haja feito o que tenho dito. Olha o que o Senhor liberou para ele. Você vai voltar aqui. Com tudo. Aqui Jacó estava sem nada. Você vai ver mais para frente o que Deus fez na vida de Jacó. E Jacó acordou do sono. Ficou, imagine Jacó ali olhando, mas aí fala que Jacó chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade, que era Luz. E quando o Senhor chega, Ele chega assim, transformando. Ele chega mudando.
Era luz, ele transformou para Betel. E Jacó fez um voto, dizendo: Deus, se for comigo e me guardar nesta viagem que eu faço, e me der pão para comer e veste para vestir, e em paz eu tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. E tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Olha o voto que Jacó fez. Jacó acorda daquele sono. Jacó fica maravilhado. E ele fala. É tão interessante que ele fica impressionado com tudo que o Senhor fez. Aí ele faz um voto, por quê? Ele fala: se o Senhor der comida para ele, tadinho, estava sem comida, sem nada. Se der veste para ele, não tinha nada. Ele vai dar o dízimo de tudo. E ele faz um voto com Deus. Então, irmã, é muito sério o voto que a gente faz. Tudo que a gente liga na terra fala que é ligado no céu. Então, seja fiel ao Senhor. O Senhor falou: eu sou contigo, Jacó. E todos aqui já sabem, Jacó vai numa longa caminhada, conhece Raquel. Jacó paga um alto preço por tudo que fez lá atrás, de ter agido com mentira, com engano. Nós sabemos que o sogro dele engana ele trabalha 7 anos por a Raquel, depois tem que trabalhar mais 7, porque o sogro enganou ele. Assim vai, o sogro era muito esperto, vivia aprontando com Jacó, só para adiantar. Só para nós terminar aqui. E uma longa caminhada Jacó enfrentou e deu certo, porque Deus prometeu para ele. Jacó casa, todos aqui sabem. Jacó casa com a sua amada, que era Raquel, que ele tanto esperou, casa com Lia. Todos já sabem da história, tem seus filhos. E chega um determinado dia que o Senhor fala: Jacó, você precisa voltar. Passaram-se os anos, e agora o Senhor tira Jacó daquele lugar, da casa de Labão, da casa do seu sogro, porque ele precisava voltar lá, porque tinha algo para ser resolvido, tinha algo para terminar, que ficou mal acabado, a situação. Jacó ficou um homem rico, próspero. Jacó ficou muito rico, não tinha nada, agora Jacó estava rico, próspero. E ele precisava voltar, porque Deus mandou para resolver a situação que ele deixou lá, mal resolvida na casa com o irmão. E não seria fácil para Jacó sair da casa de Labão. De maneira nenhuma ele iria deixar. Mas nós também vamos ver que Deus tocou no coração de Labão através de um sonho e falou: você não vai tocar. Porque o inimigo, ele faz seus planos, mas quando o Senhor dá uma ordem, todos caem por terra. Ele preparou os homens, preparou tudo para tocar em Jacó, para matar Jacó. E o Senhor falou: não vai fazer nada. Ele chegou mansinho lá, fez nada. Porque assim o Senhor fecha a boca do inimigo. O Senhor trabalha como Ele quer. Estão fazendo os planos lá, o Senhor desfaz. Estão falando vai ser assim, o Senhor fala: não vai ser dessa maneira, não vai ser como o inimigo quer, não vai ser como esperam ver a tua derrota, ver a tua queda, não vai ser. Mas Senhor, é muita gente, é muito forte, a coisa é séria. Maior é o que está sobre a escada, aleluia, vendo tudo, diz o Senhor. Ele chegou lá e não fez nada. O Senhor tirou as forças de Labão. O Senhor tirou as forças, gente, é tremendo isso. Ele preparou tudo para achar Jacó. Jacó já estava longe com a sua família. Ele preparou e falou: agora duvida ele chegar lá. Chegou lá mansinho. Deus tirou toda a força dele. Ele não fez nada. Coisa linda que papai faz, né? Só que agora Jacó está com medo do irmão. Do irmão matar ele. E o irmão fica sabendo, todos aqui já sabem que situação, né? O irmão junta 400 homens. Eu imagino que ele juntou, não foi para receber de boa não, foi para matar também Jacó. Só que o Senhor também foi lá e tratou com o irmão. Olha como o Senhor faz, o Senhor tratou com um, tratou com o outro, preparou a viagem de Jacó, aleluia. E Jacó com medo. Aí todos conhecem, né, o val de Jaboque, é muito lindo. E ali passa todo mundo o val de Jaboque, que era um corredor, um rio, né.
E todos passam, ele passa os filhos, passa as mulheres, passa os homens, passa tudo. Só ficou Jacó. Porque papai faz assim. Ele prepara esses momentos para conserto. E ali Jacó, quando no 24 fala, Jacó porém ficou só. E lutou com ele um varão até a alva subir. Lutou com ele um varão. Começou uma guerra. Só que essa guerra era espiritual. É a guerra que muitas das vezes eu e você enfrenta. Jacó estava lutando com um homem. Aleluia, com um anjo. Ele achava que era o homem. Estava lutando, ou seja, sabe qual é essa guerra? Quem sabe? A guerra da renúncia, a guerra da falta de perdão, a guerra, eu tenho que ser dessa maneira. E ali eu vejo uma grande luta entre Jacó e o anjo. Porque esse lugar, nós sabemos que ele foi chamado de Peniel, face a face com Deus. Jacó ficou face a face com Deus, porque precisava ser tratado dentro dele. Ele precisava ser tocado, porque ele estava indo lá, aleluia. Mas precisava, aleluia, tirar algo que tinha dentro dele. E a madrugada, a noite toda, o anjo ficou lutando com ele. E quando Jacó percebe que é um anjo, aleluia, que o anjo já quer sair, ele fala: eu não te solto enquanto não me abençoar. Como assim não me abençoar? Jacó era próspero, era rico, tinha de tudo, aleluia. A maior bênção é aquela que nos leva para o céu. A maior bênção é a paz do Senhor dentro de nós. Aleluia. Jacó estava lutando pela sua salvação. E essa luta, como eu já falei aqui, às vezes a falta de perdão não adianta nada ter dinheiro, ter casa bonita, tá tudo pronto, tá próspero. Mas dentro dele, aleluia, tinha que ter uma libertação. E se aparecer face a face diante do Senhor, não adianta. Como ele fez lá para o pai dele, ele se vestiu de pele, da roupa do irmão, e ali passou, para o pai da terra passou, mas para o pai do céu que tudo vê, não tinha como ele agora, ele dizia que não era ele pôs uma maquiagem, ele pôs uma capa, não tinha mais, ele estava face a face com o Senhor dos exércitos. O Senhor estava ali com ele, e toca na coxa dele, e a coxa dele, todos já sabem aqui, foi deslocada, porque para servir o Senhor, para servir o evangelho, tem que ter marca, aleluia. Alguém tem que olhar para você e ter que ver a marca do Senhor, falar: aquela ali era uma prostituta, hoje ela é uma pregadora da palavra. Aquele ali andava sozinho, hoje ele anda com a presença. Aquele era um ladrão, hoje ele é um homem de Deus, aleluia. O evangelho do Senhor é renúncia. O evangelho do Senhor Jesus deixa marca, e essa marca é mudança que nos leva para o céu. Jacó está mancando, mas Jacó não larga o anjo. Jacó está mancando, mas Jacó segura o anjo e fala: eu só te solto quando eu for abençoado. E o anjo pergunta: quem é você? Quem é você? Ele poderia muito bem, eu acredito que ele lembrou lá de trás da mentira que ele falou para o pai dele: eu sou Isaú. Ele falou lá sem ser. Eu imagino que o Senhor levou Jacó lá no passado e lembra o que tu fizeste. E agora diante de Deus ele fala: eu sou Jacó. Eu sou Jacó, mas eu estou arrependido. Eu sou Jacó, mas eu estou aqui, aleluia, eu quero a salvação. Eu sou Jacó, eu menti para o meu pai, mas diante de ti, que eu sei que é o Todo-Poderoso, eu não posso mais continuar a vida que eu levava antes dentro de mim. Eu sou Jacó, sabe o que era que o Senhor queria ouvir? Ele confessando. Porque o Senhor conhece as nossas ações, sabe quem sou eu e quem é você. E ele fala: eu sou Jacó, coisa linda. Ele confessa que ele é Jacó. Naquela guerra, naquela luta, sozinho ali, face a face com Deus. E ele permaneceu lutando, guerreando. E nós vamos ver que o anjo fala, o anjo abençoa. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto Deus face a face, a minha alma salva. Peniel, aleluia, lugar
do perdão. Peniel, lugar do conserto, lugar. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Lugar da renúncia, lugar de prosseguir em frente, deixar o passado para trás, deixar os impedimentos, deixar a mentira, deixar tudo aquilo que não presta e seguir em frente. É lugar, aleluia, de seguir em frente. É lugar, aleluia, da libertação. Aqui é a casa de Deus, aleluia, a qual o Senhor marcou encontro comigo e com você, que nem Jacó acordou daquele sonho e ele falou: não, só pode ser a casa de Deus. Não, aqui é a casa de Deus, é mesmo a casa de Deus. Foi Ele que marcou essa campanha e que te trouxe para este lugar, para falar, aleluia, que você vai chegar naquilo que Ele determinou. Ele falou que o menor serviria o maior, e no tempo certo chegaria. Mas às vezes nós mudamos as situações, mas Deus não muda. Ele falou que seria e vai ser. Não importa o que aconteceu no meio do teu caminho, na tua trajetória, na tua casa, os impedimentos, mas Ele determinou que quem põe o ponto final é Ele. Mas tentaram colocar, mas o Senhor tira. Colocar a vírgula, o Senhor apaga. O Senhor é aquele, aleluia, que dá continuidade àquilo que está parado, aquilo que é impedimento. O Senhor chegou nessa noite para falar: você está no lugar certo, na hora certa, minha filha e meu filho. É momento que o Senhor nos separa para esses particular. E nós sabemos do encontro. Foi lindo o encontro de Esaú e Jacó. Deus deu estratégia, todos já sabem aqui, para Jacó, levou presente e tudo, e eles se abraçaram. Aquilo lá atrás que o inimigo separou a família, entre intriga, briga, nós vamos ver aqui no 33, no 4, e Esaú correu-lhe ao encontro, abraçou e lançou sobre os seus pescoços e o beijou. Olha o abraço dos irmãos. Não tinha mais raiva. O inimigo falou: nunca mais eles vão se unir. O inimigo falou: essa família nunca mais vai ter conserto. Esse casamento já era. Aí olha o Senhor aqui, ó, encontrando, fazendo tudo voltar ao seu lugar. Olha o Senhor com a mão estendida, preparando esse encontro, e eles se abraçando, onde era para ser morte, onde estava preparado para ser destruição, eles se abraçam, se beijam, aleluia, e o reencontro acontece ali. A mão do Senhor entrou e trouxe paz. É assim que o nosso Deus faz, igreja. Ele não desampara, a tua casa não está destruída. Aquilo que o Senhor determinou, Ele vai cumprir na hora e no momento certo. Então espera, não se apavore. Eles se encontraram, oh glória. E só para finalizar, vocês lembram que Jacó fez um voto, e o Senhor falou que ele iria voltar àquele lugar. E aqui nós vamos ver que a família de Jacó também foi consertada. Jacó recebe uma ordem de Deus, manda Jacó a Betel e levantar um altar. E ele vai. Ele vai porque era promessa. Ele falou que se o Senhor abençoasse ele, desse comida, roupa, Deus deu muito mais, olha, muito mais. Ficou rico, rico. Ele enricou. Deus deu muito mais do que roupa, alimento. E ele foi fiel ao Senhor, e o Senhor manda ele ir até Betel, e ele fala assim: assim chegou Jacó à luz, que está na terra de Canaã, ele e todo o povo que com ele havia, e edificou ali um altar, e chamou aquele lugar Betel, porque Deus ali se tinha manifestado quando fugia diante da face do seu irmão. Cumpriu-se a promessa. Jacó estava fugindo, e naquele lugar foi levantado, aquele lugar lá do sono, da pedra, foi levantado. O que Deus falou, Ele cumpriu. E Ele falou, a promessa dele era que Ele iria abençoar Jacó. E nós vamos ver que Ele abençoou, porque no 3 fala: e Deus Todo-Poderoso te abençoou e te faça frutificar e multiplicar, para que seja uma multidão de povos. Coisa linda. Irmão, o que Deus tem para mim e para você é nosso. Não queira nada de ninguém. Tudo aquilo que você colocou a mão onde não era para colocar,
se conserte com o Senhor. Porque aqui teve que Jacó passar por esse val para um conserto. Mas um conserto de salvação. Um conserto de união. Um conserto de alegria. Jacó agora estava livre. Porque nós enfrentamos guerras espirituais. Para nós não servir ao Senhor como devíamos servir. Nós enfrentamos guerra que nos impede de fazer o melhor. Mas essa guerra hoje cai por terra em nome de Jesus. Porque nós estamos face a face com o Todo-Poderoso nessa noite. Que vai adiante de mim e de você e fala, já está tudo preparado. Eu vou entregar o que é teu. Amém, igreja? E assim eu louvo e agradeço a minha rica oportunidade. O inimigo não vai levar o que é nosso. Porque já foi determinado pelo Senhor, que conhece a nossa dor. E o Senhor perdoou, aleluia, a ação deles que eles tinham feito, porque o nosso Deus é misericordioso. Ele não quer que ninguém se perda, que ninguém fique preso no passado, olhando, Deus não me ama, e nessa noite fala, eu te amo, eu tenho um novo rumo para você, eu te escolhi, eu tenho um novo tempo para você. Amém? Deus abençoe, eu já louvo e agradeço essa oportunidade. Glórias a Deus. Mensagem abençoada, né? Deus abençoe nossa irmã, missionária Socorro. Que Deus abençoe toda a igreja. Glória a Deus. E agora a gente é Jacó antes do val ou depois do val? Porque antes do val ele dizia que era um, mas as mãos eram do outro. Então ele dizia uma coisa, mas agia como outro. E aí ficava difícil de ser abençoado, né, missionária? Só que a bênção só veio depois do val. Depois do encontro verdadeiro. Glórias a Deus. Vamos agradecer a Deus nessa noite. Deus abençoe o casal abençoado, Edilson e nossa irmã, do nome difícil, nossa irmã Magda. Nome forte, né? Magda. Deus abençoe a vida de vocês, missionária Socorro. Deus continue usando poderosamente, como usou nessa noite, sempre. Meus irmãos, Deus abençoe. Amanhã, sexta-feira, temos oração permitindo Deus, das 8 às 9h30. Estaremos aqui em oração. Irmão, eu lhe digo uma coisa, se não orar, não tem futuro, não. E chorar na presença de Deus, sabe? Nem dar discurso, fazer que nem o fariseu fazia lá, não. Eu não sou que nem aquele outro, eu não sou que nem... Não. O publicano diz, Senhor, sê propício a mim, pecador. Tem misericórdia desse miserável homem. Como disse Paulo, quem me livrará do corpo dessa morte, miserável homem que eu sou. Quando a gente reconhece isso, o Senhor diz, eu preciso socorrer esse aflito aí, que confia em mim, não nele mesmo, nem na sua própria justiça. Não é assim? Das 8 às 9h30. Tá faltando muita gente na oração aqui, hein? Falar para os irmãos, você no Facebook não veio para o culto, assista a live, curta e comente, em nome de Jesus. Você que segue e ouve, Deus abençoe sua vida. Você no Facebook, não fique só na live, um dia venha cultuar o Senhor conosco. Venha orar conosco também. Sábado tem ciclo de oração das 8 às 9. Às 9h30? Das 8 às 9h30. Domingo tem escola bíblica e à noite culto com a família. A escola bíblica é 5 horas. Irmãos, quem quer aprender tem que estudar. Tem escola bíblica, quer aprender, né? Tem teologia, tem culto de ensino. E a igreja precisa ser estruturada na palavra. Uma igreja que não é estruturada na palavra é uma igreja fraca. E eu digo igreja, não é as paredes, é um cristão fraco, vulnerável, né? Como ele vai amadurecer na fé se não conhece a Escritura? Porque a Escritura é o fundamento, é a base de tudo do que cremos. Sem ela, estamos sem direção, sem norte.
Então, é necessário o aprendizado. Necessário. Ninguém deve cultuar a ignorância. O tempo que falava Jesus foi lá em 70 e pouco. Ajudou. Hoje não ajuda mais. Eu falo para você do Facebook também, ó, vem aprender a palavra de Deus. Hein? Você está num lugar que não aprende, fique preocupado. Vamos orar e agradecer a Deus. Bênção de Deus essa mensagem. 4º dia, né? Ainda tem 3 dias para frente aí para a gente buscar. E Jacó disse uma coisa, né? Se o Senhor for comigo, deu alguma coisa errada? Teve um empecilho, Labão, o irmão, a prova e tal. 20 anos trabalhando. Mas deu certo ou não deu? Quem pode frustrar o plano do Eterno? Quem pode amaldiçoar quem Deus já abençoou? Quem pode dizer não para quem Deus já disse sim? Irmãos, temos aqui também as irmãs, né? Não é para os irmãos, não, é só para as irmãs. Chá de mulheres. É na sede? Na congregação da sede, o chá de mulheres custa R$60 e o tema é Lucas 15, 8 e 9. A mulher que perdeu a dracma, não é isso? E abordaram um tema aqui, valores perdidos dentro de casa, foi isso? Ou foi resgatando, foi? Os valores perdidos dentro de casa. E é forte, né, presbítero? Quando eu vi isso aqui, eu disse assim, rapaz, isso aqui é profundo. Vamos orar para quem vai pregar, né? Porque quem vem pregar vem com uma grande responsabilidade. Porque, às vezes, dentro de casa, e eu vou lhe dizer uma coisa, casa, no grego, quer dizer oikos. Eu vou ter que encurtar, deixa para lá. Se eu for entrar nesse contexto aqui, vai demorar muito. Mas casa quer dizer aqui, casa quer dizer na tua casa quer dizer aqui, e casa quer dizer tua parentela, tua família, e casa quer dizer também a tribo que tu pertence. Então, tu já pode pensar aí aonde é que estão os valores, né, missionário? Então, já não vou dizer mais nada. Vamos orar pela vida da pregadora, que vai pregar nessa mensagem aqui. Muito forte. Eu quero que as irmãs vá, viu, irmãs? Às vezes você está com algum valor perdido lá e não está nem sabendo. Mas a palavra vai dizer, ó, tu perdeu esse valor aqui, precisa resgatar ele. Né? Porque às vezes a pessoa acha que tem muito valor, mas às vezes não tem não, viu? Diz assim, não, eu sou muito... É nada. A Bíblia vai dizer se a gente tem ou não. Porque é o manual do crente. Pai, nós te damos graça nessa noite. Pela tua misericórdia e bondade, pela vida dos teus filhos, dos teus servos que vieram aqui nessa noite, juntamente com a tua igreja, para adorar o teu nome. Obrigado pela tua palavra que fala conosco, que nos limpa, que nos purifica e nos lava, como tu, Jesus, disse para Pedro, tu já estás limpo pela palavra que tenho pregado. Pai, nós te damos graça pela oportunidade que temos, pelos livramentos e saúde. Agora abençoa grandemente o teu povo, a tua igreja, as crianças, os jovens, pré-adolescentes, adultos, idosos, que a tua boa mão alcance os nossos familiares e parentela e todo esse ministério, toda esta igreja. Dá um retorno de paz e segurança para todos os meus irmãos, debaixo das tuas asas, no esconderijo do Altíssimo, repreendendo todo mal, todo perigo que nos cerca, todo mal em nome de Jesus. Sai agora, nos dê saúde e paz, alcança aqueles que ficaram nas suas casas, e tem misericórdia em nome de Jesus, e com o grande amor de Deus o Pai, que a graça de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com todos nós, hoje e para sempre. Todos nós dizemos amém. Graças a Deus, e que Deus vos abençoe. Você do Face, Deus te abençoe, você e a sua família, em nome de Jesus Cristo. Não deixe de comprar o seu convite.